Se você já ouviu falar em desastres nucleares, provavelmente se lembra de Chernobyl, uma catástrofe que abalou o mundo. Mas o que muitos não sabem é que o Brasil também foi palco de um dos maiores acidentes radioativos da história, envolvendo o mesmo inimigo invisível, a radiação. Hoje, no Mundo Aventura Curiosa, vamos mergulhar no trágico caso do Césio-137, em Goiânia. Fique até o final para descobrir como esse desastre ainda assombra o Brasil e quais lições aprendemos com ele. O Césio-137 é um isótopo radioativo de césio, um metal altamente reativo e instável. Ele é amplamente utilizado em aparelhos de radioterapia, aqueles que tratam o câncer, por exemplo. O problema é que, quando não manuseado corretamente, ele se torna extremamente perigoso. Seus efeitos podem ser devastadores para a saúde humana. E o pior de tudo, ele é invisível, inodoro e difícil de detectar a olho nu. O Césio-137 emite radiação gama, que pode atravessar paredes e tecidos humanos, causando danos irreversíveis às células. Um dos grandes perigos dessa radiação é que, ao ser exposta a ela, a pessoa pode não sentir nada imediatamente. Os sintomas aparecem depois, muitas vezes quando já é tarde demais. Ele possui uma meia-vida de cerca de 30 anos, ou seja, leva 3 décadas para que a quantidade de radiação emitida seja reduzida pela metade. Isso significa que, mesmo muito tempo após um acidente, continua perigoso. Em setembro de 1987, em Goiânia, 2 catadores de sucata fizeram uma descoberta que mudaria a cidade para sempre. Eles encontraram uma máquina de radioterapia abandonada em uma clínica desativada. Dentro dessa máquina, havia uma cápsula contendo Césio-137, um pó brilhante e aparentemente inofensivo. Esses catadores, sem ter ideia do que estavam manuseando, desmontaram a máquina e levaram a cápsula de césio para suas casas. O brilho azulado encantou todos ao redor, que viram no pó algo quase mágico. Eles não faziam ideia de que estavam liberando um veneno invisível que logo começaria a causar sintomas terríveis. Pouco tempo depois, as primeiras vítimas começaram a apresentar sintomas graves: náuseas, queimaduras na pele e uma deterioração física acelerada. Os médicos da época tinham dificuldade para entender o que estava acontecendo, pois os efeitos da radiação não eram amplamente conhecidos por todos. O caos se instalou em Goiânia à medida que mais e mais pessoas começavam a adoecer. Famílias inteiras, que manusearam ou estiveram próximas ao Césio-137, foram contaminadas. Cerca de 100 mil pessoas foram monitoradas para verificar os níveis de radiação. O caso rapidamente se tornou uma das maiores crises de saúde pública no Brasil. 4 pessoas morreram em decorrência da exposição, incluindo uma criança de apenas 6 anos, que foi uma das primeiras a apresentar sinais de contaminação severa. Outras centenas foram afetadas de forma irreversível pela radiação. Pessoas que nunca mais voltariam a ter uma vida normal. Imagina o desespero de uma cidade inteira lidando com algo que não podia ver, tocar ou cheirar, mas que estava matando silenciosamente. A evacuação de áreas contaminadas começou rapidamente e toneladas de material radioativo, incluindo solo, móveis e roupas, foram recolhidas e isoladas. O acidente com o Césio-137 não foi apenas um marco na história do Brasil, mas também um aviso global sobre o perigo da negligência com materiais radioativos. Mesmo com uma quantidade relativamente pequena de césio, o impacto foi devastador. No entanto, mesmo depois de décadas, o trauma do desastre continua presente em Goiânia. A área onde o acidente ocorreu ainda é lembrada como um símbolo de alerta. Hoje, há regulamentações muito mais severas, mas o perigo da radiação continua a ser uma realidade com a qual devemos lidar. Embora o acidente de Goiânia tenha sido causado por um equipamento médico abandonado, a energia nuclear em si também carrega seus riscos. No Brasil, temos usinas nucleares em operação, como as de Angra dos Reis, e elas são rigorosamente monitoradas para evitar qualquer tipo de acidente que possa liberar radiação. As usinas nucleares utilizam materiais como o urânio para gerar energia, e em caso de falhas, a liberação de radiação pode ser catastrófica. No entanto,
Com os avanços tecnológicos e protocolos de segurança, os riscos são muito mais controlados hoje em dia. Ainda assim, desastres passados nos ensinam que a radiação é um inimigo invisível, mas extremamente poderoso. Após esse desastre, o Brasil aprendeu lições valiosas sobre como lidar com materiais radioativos. Hoje, o descarte e o controle de equipamentos médicos e industriais que utilizam radiação são muito mais rigorosos. Instituições de saúde e centros de pesquisa, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, implementaram protocolos de segurança mais rígidos para garantir que acidentes como o de Goiânia não se repitam. Os resíduos radioativos são tratados e armazenados em locais altamente controlados. O Césio-137 nos mostrou que, mesmo em pequenas quantidades, a radiação pode causar danos irreparáveis. Este episódio trágico nos lembra de que a ciência e a tecnologia, apesar de seu potencial benéfico, sempre devem ser tratadas com responsabilidade e precaução. O acidente com o Césio-137 foi uma tragédia que marcou o Brasil profundamente. Goiânia ainda carrega as cicatrizes desse desastre, e as vítimas e seus familiares nunca esquecerão o impacto que esse material invisível teve em suas vidas. Mas a história do Césio também é um alerta para o mundo sobre os perigos da radiação e a importância de tratá-la com seriedade. E você, já conhecia essa história? Sabia que o Brasil enfrentou um acidente radioativo tão grave? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que você pensa sobre o tema. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações. E lembre-se, histórias como essa sempre nos mostram que, às vezes, os maiores perigos são aqueles que não podemos ver. Até a próxima aventura!